Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Patrick Ricardo de Química e nessa nossa aula vamos fazer uma abordagem das bases de arrênios. Como eu costumo dizer, quando a gente se depara com um assunto novo, é importante conceituá-lo. E para as bases não vai ser diferente. Então, segundo Arrhenius, as bases são compostos que em solução aquosa, ou seja, que quando misturados com a água, sofrem dissociação. Cara, isso aqui me chama muita atenção e eu preciso dizer para você o que é dissociação. A dissociação é um fenômeno no qual a água vai separar os íons já existentes. Assim, lá em solução aquosa, ao redor desses íons separados, eu vou ter moléculas de água que vão solvatar o mesmo, beleza? Liberando como principal íon o ânion hidroxila, o OH-. Eu posso pegar esse conceito e escrevê-lo através de uma equação química, denominada de equação de dissociação. Por exemplo, o NaOH. Você tem aqui ó, o sódio, beleza? Ligado à hidroxila. Isso aqui em solução aquosa vai sofrer dissociação. Por quê? A água vai separar o cátion sódio do ânion hidroxila. Então, após a dissociação, observe que eu liberei como principal íon o ânion hidroxila. Então, essa substância de fórmula NaOH é chamado de base segundo Arrhenius. Outro exemplo, eu tenho aqui o CaOH2. Observem que você tem o cálcio ligado à hidroxila. O cálcio é um metal e os metais tendem a formar cátions, porque eles querem perder elétrons a fim de se estabilizar. Então você tem o cátion cálcio ligado ao ânion hidroxila. Então a ligação entre esses caras é do tipo iônica. Lá em solução aquosa, o que vai acontecer? A água vem, ó, separa eles. Beleza? Ao separar eles, eu vou liberar como principal íon, lá na solução aquosa, o ânion hidroxila. Então eu posso dizer que o composto de fórmula CaOH2, que é denominado hidróxido de cálcio, é classificado como uma base de Arrhenius. Uma coisa interessante que deve ser dita para vocês é o seguinte, que as bases têm a ação recíproca com os ácidos, assim como os ácidos têm ação recíproca com as bases. Então, ó, as bases apresentam ação recíproca com os ácidos, ou seja, na junção, quando eu misturo um ácido com uma base, um irá, entre aspas, anular a ação do outro. Quando eu falo ação, é a ação química. Desse modo, tá? Vamos denominar o processo de reação de neutralização, beleza? Como é que eu vou identificar um meio C ácido, básico ou neutro? Eu vou identificar tanto pelo pH como pelo pOH. Nessa aula eu vou fazer uma abordagem, como é base, vou fazer uma abordagem do pOH. É uma escala logarítmica criada por Peter Sorensen. pOH é denominado de potencial hidroxil iônico. Matematicamente falando, eu posso escrever da seguinte maneira. O pOH é igual a menos o log da concentração dos íons hidroxila na base 10. Daí eu crio uma escala de pOH, que vai variar a 25 graus Celsius de 0 a 14. Se o pOH de um dado meio de uma dada solução variar entre 7 e 14, o meio é ácido. Se for numericamente igual a 7, o meio é neutro. Se o pOH de uma dada solução ou de um dado meio estiver entre 0 e 6,9, o meio é básico. Bem, gente, na aula de hoje, fazendo uma síntese, fazendo um resuminho aí para vocês, fizemos uma abordagem do conceito das bases de Arrhenius, que são compostos que em solução aquosa se dissociam, liberando como principal íon o ânion hidroxila. Mostrei para vocês esse conceito através da equação de dissociação. Falamos também na ação recíproca que as bases têm com os ácidos e falamos de como identificar matematicamente
através do pOH e da sua escala se o meio é básico ou alcalino, neutro e ácido. É isso, gente. Um forte abraço. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fui. Tchau, tchau.